Andréas Pereira de volta no Flamengo. Eu vou fazer a pergunta só para o torcedor do Flamengo. Você que me acompanha e torce para outro time, nada de responder nos comentários. Não, volta sim, só porque você ficou feliz que o Andréas Pereira entregou um título e fez o Flamengo perder uma Libertadores. Então a pergunta só para o flamenguista, hein? Você que é anti, agora não responde não. Curte os outros vídeos. Até curte esse aqui também, mas deixa para lá. Torcedor do Flamengo, você aceitaria o Andréas Pereira de volta? A informação é do Júlio Miguel Neto. O Júlio Miguel Neto, né, setorista, cobre o Flamengo aí, você que às vezes não conhece, tem um canal chamado Rubro News. O Júlio trouxe a informação de que o Flamengo está negociando, tentou negociar já na última janela a vinda do Andréas Pereira e que vai voltar a carga ao Andréas Pereira. O paparazzo rubro-negro até confirmou, etc. Diz que a informação é verídica, bate. O Flamengo vai atrás do Andréas Pereira para ser um meia. O Flamengo já deixou claro que a prioridade da próxima janela é alguém para substituir o Arrascaeta. E não só para vir para ser um reserva do Arrascaeta. Até que, enfim, alguém com uma diretoria um pouquinho mais profissional percebeu que o Arrascaeta não precisa de alguém para vir para a reserva dele. Precisa de alguém para vir para brigar com ele pela titularidade. Alguém que tenha capacidade tática, alguém que tenha capacidade técnica para substituir o Arrascaeta de vez. Né? E aí sim você tem uma boa briga que faça o Arrascaeta ter que se esforçar mais fisicamente, ter que se dedicar mais, para a gente ter uma briga grande entre duas pessoas que têm condição de ser titular da camisa 10 do Flamengo ali. E aí surge esse nome, que é um nome que o torcedor do Flamengo ouve e já dá uma arrepiada, porque o maior erro da história de um jogador no Flamengo é o erro do Andréas Pereira. Parece duro, parece árduo, parece pesado o que eu estou falando, mas é fato. O Flamengo esteve agora aí, né? Bom, agora, na história do Flamengo, ele chegou em 4 finais de Libertadores e perdeu uma. Como que ele perdeu? O Andréas Pereira, né, erra uma tentativa de recuo ali e tal, acaba perdendo a bola e o Palmeiras se sagra campeão em cima do Flamengo na única Libertadores que o Flamengo perdeu numa decisão, numa final, né? Por isso, o nome do Andréas Pereira está atrelado a esse erro. Apagado esse erro, o Andréas Pereira é um baita jogador, só que cometeu mais um equívoco no Flamengo. Não só o equívoco da final que eu acabei de falar, que já faz o torcedor do Flamengo se arrepiar. Ele cometeu um equívoco de quando veio para o Flamengo, ele olhou para o elenco e falou assim, olha, só tem uma brecha nesse time para que eu possa ser titular. Tá? Quando o Andréas Pereira chegou aqui, ele é um meia, o Andréas é um meia, o Andréas é um meia armador que pisa na área, um cara que cria, que joga na zona 14. Só que quando ele olhou para aquele elenco do Flamengo, ele falou assim, eu só tenho vaga em um lugar aqui, que é como volante. Então eu vou dizer que eu jogo mais atrás, que eu jogo recuado, que eu faço um segundo volante, que eu faço até um primeiro volante se precisar. E o Andréas, na ânsia de ser titular, disse que era volante e todo mundo acreditou, todo mundo embarcou naquela e falou, não, o Andréas é volante, Andréas é volante. O Andréas veio jogar numa função que não era dele, mesmo assim, jogou bem, fez gol de falta, a torcida do Flamengo chegou a fazer uma campanha, pague o Andréas Pereira, porque na época para comprar o Andréas era 10 milhões de euros, era até relativamente barato, né? O flamenguista fez essa campanha, traz o Andréas, compra o Andréas, até o jogo da final, que ele estava bem na final da Libertadores da América, mas tem aquele fatídico gol. Ali acabou a história do Andréas Pereira, não tinha mais o que ele fazer. Se ele jogasse bem, ele era xingado, era vaiado, era porrado o tempo inteiro. O torcedor do Flamengo guardou a imagem daquele gol como a imagem da maior derrapada, literalmente, da história do futebol do Flamengo. E, de fato, tecnicamente falando, foi o maior erro. Mas aí eu te pergunto, e falei inclusive isso à época lá, pro Andréas Pereira, ele segue cavando, tá? O Andréas Pereira sempre fala em todo lugar que ele vai. Eu tenho amigos em comum com o Andréas Pereira, e eles falam que o Andréas crava o tempo inteiro que ele vai voltar a jogar no Flamengo, porque ele quer apagar essa história. Só tem uma forma do Andréas Pereira. Apagar aquela história não vai apagar, mas dele passar por cima daquela história, que é voltar para o Flamengo e ser campeão no Flamengo. Principalmente decidindo. Se o Andréas Pereira fica no Flamengo 5, 6 anos, ganha 2, 3 Libertadores, ele vai ser lembrado como cara de 2, 3 Libertadores contra uma que ele errou, vacilou e tal. E sim, ele poderia ser perdoado pela torcida do Flamengo. Só tem essa saída, mas esse perdão, ele é caro para o torcedor do Flamengo, porque você tem que aceitar o cara chegar, jogar, e sempre com aquele pé atrás que o torcedor vai ter, né? E dessa vez o Andréas Pereira viria para jogar na função dele, que é de meia. Agora ele vai olhar para o elenco e falar, não vou falar de novo que eu era uma coisa que eu não sou, porque corre bem mais risco, tem bem mais chance de eu fazer M, tem bem mais chance de dar errado, e lá na frente eu pagar por isso. Andréas Pereira seria o nome correto para você, torcedor do Flamengo? Vou te dizer, é uma excelente peça, mas eu tenho o pé atrás. Eu vou falar como analista.
vale a pena trazer. O cara é muito bom de bola, joga futebol de alto nível e alta intensidade há anos, mostrou no Flamengo que tinha condição técnica e um erro, realmente um erro, acabou com a história dele no Flamengo. Tô te falando tecnicamente, acho que seria um nome muito bom para brigar com a Arrascaeta. De verdade, tô te falando tecnicamente. E agora, Felipe, torcedor do Flamengo, porque você sabe que nesse canal aqui eu não finjo para você que torce para outro time, eu sou flamenguista. Todo mundo sabe e sabe muito, né? Não tem jeito. Felipe, torcedor do Flamengo? Ah, eu teria que pensar 10 vezes, viu? Eu teria que pensar 10 vezes, porque eu vou ter que abrir meu coração e não posso ficar preso no erro dele. Perdão significa não ficar lembrando do erro. Não adianta a primeira bola que o Andrés, primeiro passe que ele der errado no jogo, a gente fala, viu? É o cara que perdeu a Libertadores. Não pode. Se a gente perdoar, tem que liberar o coração das mágoas passadas e só torcer para daqui para frente. Vale a aposta? De verdade? Pesando Felipe torcedor, Felipe analista, eu traria o Andréas Pereira. É um baita jogador. Vale a pena. Mas vou ter que fazer o esforço hercúleo do meu coração para perdoar o nosso querido Pitico. E você, o que, que você acha do Andréas Pereira com a 10 reserva do Mengão aí? O que, que você acha do Andréas Pereira para brigar com a Arrascaeta? Escreve aqui embaixo. Disse eu viajei muito. Às vezes eu viajo, às vezes eu cometo esse vacilo e aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar para mais pessoas. Me ajuda a fazer esse canal crescer, tá na sua mão. E não adianta lavar. Fui, tchau.